Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Temos a alegria de estarmos aqui mais uma vez reunidos para meditar e refletir a santa palavra de Deus, essa palavra que cura, que salva e que liberta. À medida que você escuta, que você medita, que você guarda no coração e que você busca colocar em prática no seu cotidiano, essa palavra de fato vai nos salvando e vai nos levando a ser aquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Então, parabéns a você que parou durante esses minutinhos para escutar a palavra do Senhor. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje, Marcos capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 12. Marcos capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 12, que diz assim: Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém e da Idumeia, e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então, Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimissem. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para que não dissessem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, estamos vivenciando a graça do tempo comum. O tempo comum é um tempo mais longo, o tempo litúrgico mais longo da vida da igreja. Nós nos revestimos na liturgia do verde como sinal de esperança, como sinal de algo que está amadurecendo, e nós contemplamos o mistério da vida pública, da vida missionária de Jesus. Então a gente vai ouvir as suas pregações, a gente vai ver os seus milagres e a gente vai também aprender a ser discípulos. Porque se a gente não for um bom discípulo, nós não seremos bons missionários. Então discípulo é aquele que aprende, missionário é aquele que leva aos outros o que aprendeu do mestre. Mas nós não somos discípulos e missionários, nós somos discípulos missionários, porque ser discípulo missionário é uma coisa só. A gente não se cansa de aprender com o mestre e a gente sempre deve estar levando aos outros aquilo que aprendeu. Veja, a multidão ia até Jesus, vinha de todos os lugares porque queria encontrar Jesus, queria tocar em Jesus, queria ser olhado por ele, queria escutar a sua palavra. As pessoas têm sede de Deus. O nosso coração tem sede de Deus. Como diz o Salmo: a minha alma, como a corça, anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti. A corça é esse animal que sobe, para buscar a água mais pura que existe. Tem aquela música bonita: assim como uma corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. A nossa alma anseia, a nossa alma deseja, a nossa alma tem sede da palavra. Você pode perceber, as pessoas quando encontram um padre, quando encontram um pregador, quando encontram alguém que anuncia a palavra com zelo, com amor, com respeito, com profundidade, as pessoas vão, e porque desejam. Quantas e quantas vezes eu escuto as pessoas dizendo: Frei, foi tão bom essa homilia, foi tão boa essa palestra, foi tão boa essa formação, eu passaria horas me escutando. Como foi bom essa palavra do Evangelho de hoje ensina. As pessoas têm sede da palavra,
As pessoas querem a palavra. E hoje a gente presencia isso no Evangelho. Antes de tudo, Jesus dava a palavra para as pessoas. Uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento, uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança. O ano jubilar nos convida a refletir sobre a esperança. Eu estou lendo um livro agora de um filósofo contemporâneo e ele fala sobre a cultura do medo. Nós vivemos aterrorizados. E parece que a grande mídia, ela ajuda a fortalecer, porque todo dia está ali, colocando no seu noticiário aquelas cenas tristes de alguém que foi assaltado, de alguém que foi assassinado, alguém que foi raptado, alguém que sofreu um golpe, alguém que enfim, vai gerando essa cultura do medo, essa insegurança, que a gente sai de casa e não sabe se volta. Você não pode fazer um determinado gesto, você não pode usar determinado tipo de roupa, você não pode dizer determinada palavra, porque senão alguém pode interpretar de algum jeito e você acaba perdendo a vida por causa disso. E a gente vai vivendo nessa cultura do medo. A gente vive num país violento, inseguro, que a gente vive com medo o tempo todo, medo de golpes digitais, medo de ser difamado, medo de ser ridicularizado, medo de ser abandonado. A gente tem medo muitas vezes até da gente mesmo. Essa cultura do medo. E o que combate o medo? A esperança. Porque o medo, ele nos bloqueia. A esperança, ela nos põe em movimento. Ela nos põe em movimento. Ela nos faz continuar. Ela nos faz escrever uma história. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é bonito que quando Jesus falava, ele conseguia despertar no coração das pessoas esperança. Ele não colocava no coração das pessoas medo. Ele colocava no coração das pessoas, com sua palavra, a esperança. Porque a gente pode viver sem muita coisa na vida. A medicina, a ciência até comprova, a gente pode passar vários dias sem comer, por exemplo. A gente pode passar até alguns dias sem dormir, sem beber, mas sem esperança não. Nós precisamos tomar consciência disso. Quando a gente não tem esperança no coração, a gente se desespera. E quando a gente se desespera, nada tem sentido mais na nossa vida. Nada, absolutamente nada. Então hoje, que a gente possa escutar essa palavra de Jesus. Essa palavra que cria e recria, essa palavra que gera um novo ânimo, essa palavra que fortalece os nossos corações. Se deixe conquistar pela palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos deu o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.